Falávamos a respeito do excesso de sódio na nossa alimentação, né? Sobre quais são os alimentos campeões de audiência de sódio. E uma coisa que a gente costuma associar muito é a presença de sódio em alimentos que são salgados, né? Mas existem muitos alimentos presentes no nosso dia a dia que mascaram a presença do sódio neles. Um exemplo muito clássico está nos refrigerantes diet, light, né? Que para compensar muitas vezes o teor do adoçante, né? Que os adoçantes utilizados hoje, eles adoçam cerca de 200 vezes mais do que o açúcar comum, né? Então seria um sabor muito doce, né? E para compensar essa quantidade, esse doce excessivo, é muito comum a adição de sal, né? De sódio, na verdade, nesses tipos de alimentos. E é o que acontece muitas vezes em sucos industrializados, em alguns tipos de doce, né? O sódio ele é misturado ali na composição para que contrabalanceie, né? Para dar uma contrabalanceada no sabor doce que determinados alimentos teriam. E no caso principalmente dos refrigerantes do tipo zero, diet, light, enfim, né, pelo fato de ser zero açúcares ou ter menos calorias do que um refrigerante comum teria, né, as pessoas às vezes acabam consumindo indiscriminadamente, né, e aí a gente é onde mora o problema, né, ele aparenta não ter determinada quantidade de um componente, que nesse caso é o açúcar, mas ele, em contrapartida, ele vai acabar tendo uma maior concentração de sódio, né? E normalmente algumas pessoas, por exemplo, que já têm diabetes, têm problemas com hipertensão também, e isso complicaria mais as coisas, tá? A carência de sódio no organismo ela é chamada de hiponatremia, né? A concentração de sódio no sangue ela recebe o nome de natremia. O Na vem do símbolo do sódio na tabela periódica, né? Que é o Na. Emia é porque está no sangue, o sufixo equivalente à parte sanguínea. Então, hiponatremia é uma baixa concentração de sódio na corrente sanguínea. E aqui a gente tem alguns sintomas dessa deficiência de sódio, né? Náuseas e vômitos, tonturas e dor de cabeça, confusão e desorientação mental, falta de concentração, né? Fadiga, cansaço extremo, irritabilidade, presença de cólicas, né? Pode piorar, por exemplo, uma cólica menstrual ou pode provocar cólicas abdominais em homens e mulheres, né? De igual forma, ok? E o excesso de sódio no corpo, ele recebe o nome de hipernatremia. Esse excesso, ele pode ser provocado tanto pela ingestão anormal de sódio, né? A ingestão acima da média dessa quantidade de sódio, como ele pode ser provocado também por uma perda de água. Então, existem duas causas para a gente ter uma elevação da concentração de sais. Ou você aumenta a ingestão desses sais, ou o teu organismo vai fazer o seguinte, no caso de uma desidratação, por exemplo, ele está perdendo mais água do que deveria, e isso faz com que os sais fiquem mais concentrados no sangue, né? Então, não necessariamente vai ser só um excesso via alimentação, tá? A hipernatremia, ela provoca doenças cardiovasculares, doenças renais. Esse sódio pode ficar estocado nos vasos sanguíneos, promovendo processos inflamatórios, causando o que a gente chama de vasoconstrição, que é a diminuição do vaso sanguíneo, né? E essa diminuição é o que faz com que aumente a tensão nesse vaso e aumente a pressão arterial.